Boa noite, queridos irmãos, amigos, visitantes. Que alegria neste domingo, aqueles irmãos nós que já estivemos pela manhã, voltarmos à noite e agora à noite receber irmãos, amigos, ali em sua família, né? Graças a Deus. E outros também que estão adentrando a casa do Senhor. Irmãos, como é bom louvar esse Deus presente, esse Deus que nos direciona, que nos abençoa, que nos protege. E por isso a nossa gratidão a Ele, de estarmos juntos em louvor e adoração ao nosso Deus. E é por isso, irmãos, que nós vamos iniciar este culto falando com o Senhor, conversando com Deus, agradecendo a Ele a oportunidade de retornarmos à casa dEle. Eu vou convidar a irmã Rosângela para que ore ao Senhor, agradecendo por tudo aquilo que Deus tem nos dado. E todos nós, em referência, estaremos cultuando o nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, diante de Ti, ó Pai, agora nesta noite, Senhor, queremos te agradecer a Deus, porque o Senhor nos permitiu que estivéssemos aqui nesta noite, ó Pai, para te louvar, te bendizer o Teu santo nome. Senhor, muito obrigada, Deus, pelo dia de hoje, por tudo que foi feito, Senhor, pela manhã aqui, Senhor, na confraternização do pastor. Muito obrigada, Deus, por tudo, Senhor, pela mensagem, por tudo que foi feito pela manhã. E muito obrigada, Senhor, pela tarde que o Senhor nos concedeste, ó Deus, em paz. E muito obrigada, Senhor, que o Senhor esteve ali conosco, ali na Santa Joana, na nossa congregação. Ó Senhor, eu te agradeço, ó Deus, porque o Senhor é Deus do poder, Deus de misericórdia, é um Deus que tudo sabe, tudo conhece. Então, Senhor, nós só temos que te agradecer. Agora, nesta hora, Senhor, quando nós vamos estar iniciando este culto desta noite, ó Pai, eu te peço, Senhor, com perdão dos seus pecados, que tudo que for feito aqui seja para a tua honra e para a tua glória, que tudo que for falado aqui, Senhor, que nós não possamos sair, ó Deus, do nosso coração do jeito que nós saímos de casa, mas que nós possamos voltar, ó Deus, com a porção do Teu Espírito Santo dentro do nosso coração. Abençoa, Senhor, a cada visitante que se adentrou aqui nesta noite, aqueles que ainda estão por chegar, Senhor. Abençoa a família, Senhor, da nossa igreja. Esta oração que eu te faço, meu Deus, com perdão dos meus pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. E nós vamos às nossas comunicações da semana. O povo de Deus não pode parar. Nós temos as nossas atividades, nós temos grupos, trabalhando, e nós vamos amanhã começar com esta visita à SHB. Os homens da igreja estarão fazendo uma visita ao senhor Leomar, lá no bairro Santa Clara. E a saída é aqui da igreja, irmãos, 18 horas. Qualquer dificuldade, qualquer engano, procure o seu líder para que vocês possam estar sempre atentos e saírem juntos para esta visita. Também na terça-feira, a nossa querida SHB vai visitar lá na comunidade São Bento, às 19 horas também, o senhor Valmir. Valmir tem vindo à igreja, já tem participado conosco também. E a saída da igreja às 18 horas, pela mesma forma na segunda-feira. E ainda na terça-feira, às 19 horas, aqui na igreja, o ensaio do coral infantil, Pequenos Adoradores. Que bênção foi hoje pela manhã, né? Louvando ao Senhor, homenageando os pastores. Na quarta-feira, nós temos o nosso culto de oração às 19 horas. E na sexta-feira,
Nós teremos o nosso culto evangelístico às 19 horas, como é de costume, às sextas-feiras, lá na casa da Juliana. A Juliana está aqui conosco. Cadê você, Ju? Ali, Juliana Gonçalves, né? Juliana é muito querida nossa também, tem vindo à igreja, ela e seus filhos. E ali estaremos na sexta-feira, onde Juliana mora. Já foi há um tempinho, né, Juliana? Na subida ali da prefeitura, à direita, perto de um açougue, logo no começo ali na subida da rua ali da prefeitura, às 19 horas lá. E pela manhã, também o pastor fez esse comunicado muito importante, nós temos aqui na tela, capacitação para professores de escola bíblica dominical. Ele está nesse cartaz aqui. Este encontro vai acontecer no dia 1º de julho, de 15 às 18 horas, na Igreja Batista ali em Rive. Aqui nós temos os contatos para fazer com os irmãos daquela igreja, porque nós temos um investimento de R$10 para a apostila, o material que nós vamos receber. Quando eu digo nós, é porque eu já sei que a igreja vai comparecer neste encontro. E essa capacitação, como o pastor falou, vai estar conosco o pastor Tiago de Oliveira, da CIP de Castelo. E na posse do pastor Marcos, ele esteve aqui presente conosco também. Este encontro fala para professores, mas a irmã que nos trouxe hoje o convite, ela veio aqui, ela disse que é para todos os irmãos que quiserem aprender, que quiserem se envolver mais na obra, tanto da Escola Bíblica Dominical, ou saber também um pouco mais para ir adiante, esteja procurando com o Giovanni, diretor do EBD, ou a mim também, e a irmã pede que até sábado os irmãos se manifestem para essa inscrição, porque eles têm que correr também para fazer o material que será nos apresentado. Então, dia 1º de julho, de 15 às 18 horas. Em seguida, agora, eu convido os irmãos a ficarem em pé e nós vamos fazer essa leitura bíblica, Lucas, capítulo 10, de versículos 38 a 42. Lucas 10, 38 a 42. Eu inicio com os padres e os irmãos, os ímpares. E aconteceu que, no meio de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Juntos comigo. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém, irmãos? Podemos assentar. E vamos louvar, nós vamos cantar o hino do nosso cantor cristão 236, Atribular o Coração. E se você trouxe a sua oferta, o seu dízimo, pode depositar no altar do Senhor durante este cântico 236.
E hoje, durante o dia, é comemorado o dia do pastor, o dia dos pastores. E nós lembramos hoje de muitos pastores que já passaram, que existem ainda, que estão na luta, que estão na obra, juntamente com a sua família. E ali nós colocamos homenagem ao dia do pastor. Pela manhã nós tivemos o café com o pastor. A nossa gratidão a Deus por cada irmão que ajudou, que pôde participar. A igreja estava feliz. A igreja continua feliz. Porque nós vamos continuar comemorando depois do culto, ali fora, todos nós somos convidados, né? Então o café com o pastor foi muito gostoso, né, Ângela? E também, esse simples cartaz fala muito para a igreja. E como disse o pastor falou de manhã, puxa mais responsabilidade, né, pastor? Pastor Marcos, louvado seja Deus pela sua vida, a sua dedicação nos inspira cada dia. Pibe Jerônimo Monteiro. E ele tem uma frase que Deus gosta de gente corajosa. Então, um líder corajoso, um líder que incentiva, também tem uma igreja corajosa. Nós, diante do Senhor, somos corajosos. Corajosos para quê? Para anunciar, para viver a palavra de Deus por onde andamos. E aí nós vamos, Isaías 52, versículo 7, tem um versículo muito importante que nos chama a atenção. Vamos ler juntos? Quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, do que diz a Sião, o meu Deus reina. Juntos, em união, somos formados diante do Senhor para levar a palavra a toda criatura. E nós vamos orar agora. Uma oração de gratidão pela vida dos pastores, pela vida daqueles irmãos que estão distantes e também pelos irmãos que depositaram os dízimos e ofertas no altar nesta noite. E eu convido a irmã Sandra Lima para que ore ao Senhor. E logo após, nós estaremos cantando com o Ministério de Louvor. Senhor Deus, Pai querido, nós te agradecemos, ó Deus, por mais esse dia, ó Pai, por tudo que nós vivemos nele, Senhor. Agradecemos, ó Deus, pelo dia que o Senhor deu. Agradecemos pelo dia do pastor, ó Pai. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor continue com as tuas mãos estendidas sobre a vida dele, sobre a vida da família dele, sobre o lar dele, Senhor Jesus. Ó Deus, dando discernimento, dando sabedoria, Senhor Jesus, ajudando, ó Deus, nas suas dificuldades, ó Pai, e que a cada dia, ó Deus, ele sinta mais prazer em te adorar, Senhor, em entregar a tua palavra, Senhor Jesus. Capacita, ó Deus, assim nós te pedimos. Também, ó Deus, pelas ofertas que aqui foram depositadas, Senhor Jesus. Ó Deus, que o Senhor também dê sabedoria para que ela seja empregada para o teu bem, Senhor Jesus. Que nada venha desviar do teu foco, Pai. Abençoa a nossa igreja, abençoa cada membro aqui, Senhor Jesus. Cada visitante, ó Deus. Aquele que não pode estar aqui, ó Pai, mas nós sabemos que a tua graça pode alcançá-lo, Senhor. Ó Deus, nós só te pedimos gratidão, Senhor. Gratidão pela vida de cada um. Pelos, ó Deus, que têm colocado a sua vida diante do altar do Senhor. Ó Deus, e tem feito o teu trabalho, Senhor Jesus. E tem assim, ó Deus, procurado alcançar outras vidas para que eles também possam sentir o mesmo prazer que nós sentimos em te adorar, Senhor Jesus. Ó Deus, que nós não venhamos nos perder no caminho, mas, ó Deus, que a nossa vida, o nosso coração, a nossa casa esteja sempre à tua disposição, Senhor. Que o Senhor possa fazer permanência em nossas vidas. É assim, ó Deus, que nós entregamos esse início de culto e sabemos, ó Pai,
que o teu lugar já está aqui no reservado, no coração de cada um para ouvir a tua palavra. Toma o teu nosso pastor em tuas mãos, Senhor Jesus. Que ele não fale dele, mas, ó Pai, que ele possa, através de ti, ó Pai, alcançar almas, Senhor. Seja aqui, ó Pai, seja através da mídia, Senhor Jesus, que aqueles, ó Deus, que estão necessitando de uma palavra de consolo, ó Deus, uma palavra de conforto, ó Pai, que o Senhor venha tocar na vida do pastor para que ele possa atingir o seu objetivo. É assim, ó Deus, que nós cremos, e assim, ó Deus, que nós vivemos, e assim, ó Deus, que nós entregamos nas tuas mãos a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. O Senhor hoje nos convida a vir e adorá-lo. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dá a Ele o teu coração. Vamos cantar, irmãos? Quando a igreja se põe em pé, Jesus, toda língua confessará, toda língua
irá dizer que só o Senhor é Deus. E nós vamos cantar e louvar para sempre junto dele. O sol se apagou.
nós não podemos ver caras tão roxos, tão tristes que nós estamos vendo, irmãos. Vamos cantar com alegria, exaltar esse Deus todo-poderoso que merece a nossa adoração. Nos deu uma semana abençoada e aqui estamos para adorar, cantar e exaltar esse Deus que merece toda a nossa adoração, com aqueles irmãos de perto e com alguns de longe, como a nossa querida Aline, com seu esposo que está aí. Muito nos alegra em ver
Boa noite. Graça e paz da parte do Senhor esteja com a sua vida em nome de Jesus. Amém? Bom ver você aqui nessa noite, adorando, bendizendo o nome do Senhor. Quero convidar as nossas crianças do Ministério Infantil. Todas as crianças podem vir aqui em cima, ficar aqui em cima pertinho de mim. 2 a 9 anos. Muito bem. Juntamente com a Janete. Hoje é só você, Janete? Não, A Vitória. Cadê a Vitória? Vitória. Muito bem. Coisa boa. Vamos orar pelos nossos pequeninos, por este ministério abençoado que o Senhor nos presenteou. Feche seus olhos, leve seu pensamento a Deus e ore por essas crianças, ore por esse ministério, em nome de Jesus. Pai querido, nós, como Igreja do Senhor, reunidos aqui nesta noite, abençoamos a vida das nossas crianças. Abençoamos a vida da irmã Janete, da Vitória. Abençoamos este ministério, Senhor, que o Senhor nos presenteou. Por isso, Pai querido, nós oramos nesta hora, pedindo mais uma vez, fala no coração de cada um deles, abençoa a vida das nossas crianças através da Tua palavra, que será ensinada, que será compartilhada, e que esta palavra, Senhor, possa dar frutos de bênçãos para as suas vidas, para as suas famílias, para a glória e honra do Teu nome, que oramos. Amém. Amém. Podem ir, Deus abençoe vocês. E para os que ficarão aqui no templo, convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo número 12. Abre aí, deixa aberto. João 12, verso 1. Nós estaremos conversando a partir deste verso, dentro dessa porção, do verso 1 ao verso 8, sobre este tema, a jornada até a cruz, o melhor. Ou melhor, talvez agora esse tema possa não soar muito entendível, mas eu quero crer em nome de Jesus que até o final dessa palavra você vai compreender muito bem o que eu quero sugerir com esse tema. Mas antes de lermos o texto, antes de meditarmos sobre o texto, antes de permitirmos que o Espírito Santo de Deus fale ao nosso coração, eu quero orar mais uma vez com você. Eu peço que você feche seus olhos, leve seu pensamento a Deus e ore ao Senhor. Ore também juntamente comigo. Não apenas ouça a oração do pastor Marcos, mas ore também comigo. Peça ao Senhor para falar ao seu coração essa noite, para tornar entendido na sua vida essa proposta de reflexão. Uma jornada até a cruz, o melhor. Pai querido, nós queremos, Senhor, ouvir mais uma vez a Tua voz nesta noite, ministrando ao nosso coração. O Senhor já está falando, o Senhor já está direcionando, o Senhor já está ministrando, e agora diante da Tua palavra, Senhor, queremos ouvir mais, queremos ser preenchidos, queremos ser impactados, queremos ser desafiados por ela, Senhor. Por isso fala mais uma vez ao nosso coração. Não permita, Deus querido, que nada, nenhuma circunstância, nenhuma interferência, ó Deus, possa atrapalhar o sinal, ó Deus, do Senhor com o nosso coração. Que haja, ó Deus, uma sintonia fina entre o Espírito Santo do Senhor e o nosso coração, para que a Tua palavra esteja, ó Deus, sendo entendida da forma como ela precisa ser entendida. Que o recado do Senhor, que aquilo que o Senhor quer falar, desafiar a cada um aqui nesta noite, possa, Deus, ser bem sucedido para a glória e honra do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de ler o texto, eu quero te contextualizar um pouquinho sobre algumas coisas. Nós estamos aí nessa jornada até a cruz, então, a cada porção, a cada desafio, a cada etapa que nós caminhamos, algumas coisas precisam ser reforçadas, outras precisam ser ligadas para que essa jornada se torne clara na sua vida. Muitos aqui têm acompanhado desde o início, outros que estão chegando por agora. Temos tido o privilégio de meditar no Evangelho de João sobre essa perspectiva, seguindo Jesus de
perto, sem perdê-lo de vista. Então você, vou fazer uma propaganda rápida aqui para o nosso Ministério de Mídia e Marketing, você que quer acompanhar, quer se inteirar, atualizar, rever tudo aquilo que está sendo compartilhado nessas palavras lá no nosso canal no YouTube, PIB-JM, Primeira Igreja Batista Jerônimo Monteiro, você vai encontrar no YouTube no nosso canal, vai ser muito abençoado por aquilo que está postado lá. Amém? Então, a hora que havia chegado, uma hora decisiva na vida de Jesus. A coisa está começando a ficar mais apertada, a coisa está começando a ficar mais difícil. A festa da Páscoa estava nos seus últimos preparativos. A festa da Páscoa era um comemorativo anual do povo judeu, e aqui eles estavam já preparando, ansiosos para trabalhar, para prestar esse culto a Deus, essa festividade ao Senhor através deste momento. Só faltava aqui, segundo o contexto, 6 dias para isso acontecer. Quando Jesus sai de uma região chamada Efraim para ir para uma região chamada Betânia. Enquanto em Jerusalém a morte de Jesus estava sendo tramada nos bastidores do poder eclesiástico, e você pode conferir muito bem isso no Evangelho de João, capítulo 11, verso 53, quando diz que desde aquele dia resolveram matá-lo. De que dia, pastor? Desde o momento em que, no contexto anterior, nós conversamos no domingo passado, Jesus acabara de ressuscitar a Lázaro. Então, desde aquele momento em diante, aqueles homens, os líderes religiosos, tramam no seu coração e decidem no seu coração matar a Jesus. Só que lá em Betânia, enquanto em Jerusalém isso estava sendo tramado, isso estava sendo arquitetado, em Betânia um jantar está sendo preparado para Jesus, para honrar a Jesus no aconchego de um lar. O Sinédrio já havia decretado, já havia anunciado que se alguém soubesse do paradeiro de Jesus, que falasse, que denunciasse a Jesus. Jesus estava igual um forasteiro criminoso, com a sua imagem, com a sua foto estampada em todos os cartazes de Jerusalém, procurado. Então eles já haviam dito, é claro, irmãos, isso eu estou contextualizando, só para você ir entendendo essa história, mas já havia sido anunciado: olha, quem ouvir falar de Jesus, quem souber o paradeiro de Jesus, quem denunciar Jesus, vai ser recompensado, ou nós precisamos saber aonde ele está. Prova disso é o verso 57 do capítulo 11, que diz: ora, os principais sacerdotes, os fariseus, tinham dado ordem para, se alguém soubesse onde ele estava, denunciá-lo, a fim de o prenderem. Então eles queriam prender Jesus de qualquer forma, mas em vez de tratá-lo como um criminoso, os amigos de Jesus em Betânia estavam preparando para ele uma ceia, um jantar, um encontro. Jesus é recebido nesse jantar com muita alegria na casa de um homem chamado Simão, que o texto, não em João, mas em Mateus e em Marcos, dão características de que ele era leproso. Simão, o leproso, como é relatado nesses versos dos capítulos 26 de Mateus, capítulo 6, e no capítulo 14 de Marcos, capítulo 3, verso 3, a mesma porção que eu lerei para os irmãos está relatada nesses dois evangelhos, Mateus 26, a partir do verso 6, e Marcos 14, a partir do verso 3. Então, mesmo sabendo dessa trama do Sinédrio contra Jesus, para prendê-lo, para matá-lo, esses amigos preparam uma ceia, um encontro com o Senhor, um momento com o Mestre. Então, depois do jantar em Betânia, Jesus vai entrar publicamente em Jerusalém. E aí já é a sequência, do capítulo 12. Depois desse texto que eu lerei para os irmãos, eu quero te contextualizar, para você ir bem fresquinho para o tema que eu vou trazer para você. Então, depois desse jantar, Jesus vai entrar em Jerusalém, publicamente, ovacionado pelo povo, sendo saudado e muito querido pela multidão que estavam acompanhando, estavam vendo entrar em Jerusalém. Enquanto os fariseus, os líderes religiosos, rejeitavam a Jesus,
Os gregos, dentro também desse contexto do capítulo 12, queriam ver Jesus. Curiosamente, eles vão chegar para Filipe e vão pedir: Filipe, um dos discípulos de Jesus, nós queremos ver o Mestre, nós queremos falar com Ele, marca uma audiência com o Mestre, para que nós possamos conversar com Ele, perguntar algumas coisas, tirar algumas dúvidas. Mas dentro desse pedido, Jesus não vai atender. Jesus tem outras coisas como prioridade na sua agenda. Então, enquanto há essa rejeição, muitos estão buscando, muitos estão querendo. Jesus fala nesse contexto aqui do capítulo 12, a partir do capítulo 12, sobre sua glorificação pela morte. E os judeus revelam uma rejeição aberta ou uma fé insuficiente. Jesus está pregando, Jesus está anunciando, mas tem gente rejeitando. Tem gente com uma fé tão insignificante, incapaz de entender, de ouvir, de abrir os seus olhos, os seus ouvidos espirituais para Jesus. E aqui, irmãos, dentro desse contexto do capítulo 12, Jesus vai encerrar o seu ministério público. A partir daqui ele não vai pregar mais publicamente, não vai mais anunciar as suas palavras publicamente, porque ele vai se devotar agora os seus últimos dias aos seus discípulos, aos seus apóstolos. Aonde no capítulo 13 de João, nós vamos passar por ele, se Deus assim permitir, até o capítulo 17 de João, essa última celebração da Páscoa de Jesus com seus discípulos. Então, no final do capítulo 11, já no finalzinho do capítulo 11, voltando mais uma vez ao capítulo 11, este final do capítulo dá testemunho, após um sinal extraordinário, a ressurreição de Lázaro, que muitos, vendo que Jesus acabara de fazer, ressuscitar alguém que estava morto, muitos creram nele, mas também outros, como eu já expliquei algumas vezes, que na multidão tinha gente de todo tipo de interesse, outros ao ver e ao ouvir o que Jesus havia feito, correram para os líderes religiosos para delatar o Senhor. Olha, o mestre fez isso, fez aquilo outro, a tal ponto de começar a partir de então, a partir do verso 47 do capítulo 11, até o verso de número 57 do capítulo 11, esse arquitetar de um plano contra o Senhor. Olha só, o verso que eu acabei de citar agora, citação, capítulo 11, verso 46, outros, porém, foram ter com os fariseus, e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara, denunciando o Senhor. Olha, ele está fazendo ainda, ele está acontecendo, ele tem promovido milagres, cura, libertação na vida de pessoas, e agora acabou de ressuscitar alguém que estava morto. Então, esses líderes religiosos vão se encher de ira, de inveja, de ódio para com Jesus, para assim matá-lo. O interesse deles era acabar com Jesus, era tirar aquilo que estava sendo feito de forma gratuita, generosa, amorosa, para com todos, que era a pregação das boas novas de salvação. Então, sabendo Jesus que a sentença contra ele estava sido decretada, tinha sido decretada no coração desses líderes religiosos, desses homens, a partir de então, finalzinho do capítulo 11, em diante, Jesus se ausenta do público. Jesus não quer mais ficar no meio das pessoas, porque ele sabe que agora ele está sendo procurado de verdade, de fato, a sua cabeça foi posta a prêmio. Então Jesus se retira, pega os seus discípulos, juntamente com os seus discípulos, e vai para uma região chamada Efraim. E 53 do capítulo 11, verso 53, onde fala disso, desde aquele dia resolveram matá-lo. E aí no finalzinho de 54, fala dessa ida para Jesus para uma região chamada Efraim. Então, a partir de então, irmãos, a partir de aqui começa a caçada dos judeus na tentativa de calar, de matar o bom pastor. Então é agora que eu quero ler para os irmãos capítulo 12, verso 1 até o verso 8. Tendo esse contexto agora fresco na sua mente, vamos para esse texto e vamos agora permitir que o Senhor continue falando ao nosso coração. Amém? Amém? Você está interessado nisso? Amém? Amém. Posso dar prosseguimento nessa palavra? Amém? Amém. Então vamos lá, João capítulo 12, verso 1. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa.
Então Maria, tomando uma libra de um bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, ou seja, a bolsa, do dinheiro ao qual eles tinham, eles recolhiam, era do sustento deles, tiravam o que era lançado nessa bolsa. Olha o comportamento, o perfil de Judas. Jesus, entretanto, disse: deixai-a, que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Jesus já está pré-anunciando a sua morte, a sua crucificação. Então, irmãos, em meio a toda essa tensão, que aqui o negócio começa a ficar tenso, a coisa começa a ficar mais complicada, Jesus começa a sentir agora na pele, no seu coração, no seu espírito, aquilo que estava por vir. Então, em meio a essa tensão, 6 dias antes da Páscoa, há essa última celebração da ceia por Jesus. Então ele vai ser homenageado aqui pelo dia do pastor. Jesus está sendo homenageado aqui no dia do pastor. No dia do pastor por quê? Porque Jesus é o bom pastor. Jesus é o nosso pastor. E o dia dele é qual dia, irmãos? Só o domingo? Não, é todo dia. Então todo dia nós celebramos, nós adoramos, nós servimos a esse bom pastor. Então aqui eles estão servindo ao bom pastor no dia do pastor. Esses amigos se reúnem em casa, na casa de um amigo, se juntando para adorar, para servir, para estar na presença de Jesus. A igreja se reunia aqui nesse momento para celebrar e promover ao amigo e pastor um momento de alegria e alívio. Eles sabiam o que Jesus estava passando, mas queriam promover para ele um momento de alegria, de comunhão. É tão bom quando estamos juntos. Isso promove alegria no nosso coração, promove paz, promove motivação. Então era isso que queriam colocar para Jesus, talvez intencionalmente ou não. Chamemos o nosso amigo Jesus, chamemos o nosso pastor Jesus para estar à mesa conosco, para celebrar, para adorar, para comermos juntos, para bater aquele papo saudável, gostoso e sadio, demonstrando amor e gratidão por aquele que por eles estava a caminho de entregar a própria vida. Isso é extraordinário, irmãos. Se isso não mexe com o seu coração, se isso não faz arder o seu coração, se isso não mexe com você para se interessar, a inclinar, a ouvir, como eu costumo dizer, não a voz do pastor Marcos, mas a voz do bom pastor Jesus Cristo. Eu não sei mais o que fazer. Eu, como eu costumo dizer, estou aqui apenas como um garçom. Minha irmã lembrou isso hoje pela manhã. Só estou aqui tentando servir o alimento espiritual, pedindo ao Senhor, Pai, não me deixe tropeçar e cair com a bandeja, mas que eu consiga servir aos meus irmãos com todo carinho, prazer e alegria. Então abra os seus ouvidos, os seus olhos espirituais, fique atento ao que o Senhor quer te desafiar nessa noite, para que você entenda o que significa o melhor. Esta, irmãos, é a terceira vez que Maria está aos pés de Jesus. Terceira vez. A primeira foi lá em Lucas capítulo 10, verso 39, um texto que foi lido na devocional. Jesus vai à casa de Marta e Maria, e ali ele é recebido também numa refeição gostosa. Marta está ali fazendo as coisas e Maria está onde? Aos pés de Jesus. Primeira vez. Segunda vez foi na morte do seu irmão. Capítulo 11, verso 32, quando ela chora aos pés de Jesus a morte do seu irmão. E a terceira vez é nesse contexto, quando ela demonstra o seu amor através de uma generosa oferta ao Senhor. Esse episódio ocorre, como eu disse já, e reforço, o texto fala isso 6 dias antes da Páscoa, da celebração da Páscoa. Só que no Evangelho de Mateus e Marcos fala 2 dias. Então essa diferença não é uma diferença de um erro do texto, é uma diferença de visão do autor, contextos diferentes, épocas diferentes, que provavelmente teve alguma circunstância que mudou um pouco essa datação, 6 dias, 2 dias, mas isso é o pormenor.
Outro fato também pormenor, é que o texto não dá relatos mais conclusivos a respeito de Simão. Se Simão era o pai, se Simão leproso era o pai dos três, Marta, Maria e Lázaro, ou se Simão era marido de Marta, porque Maria não era casada, ou se simplesmente era um amigo da família. O que sabemos é que ele é citado como um anfitrião nessa festa. E isso é o que importa. E Jesus está em todos os três textos, em Mateus, em Marcos e aqui em João. Pastor, mas aquele texto de Lucas 7, da pecadora, que esteve aos pés do Senhor e tal. É Maria? Não é essa Maria. Se você quiser também ouvir um pouquinho mais sobre esse texto, vá no nosso culto de domingo passado pela manhã, onde eu trouxe uma reflexão a respeito dele. Você vai ser muito abençoado, em nome de Jesus. Tanto Marta quanto Maria, elas demonstram sua devoção a Cristo. Estão ali adorando ao Senhor. Marta expressa sua consideração e afeição por Jesus mediante os seus dotes culinários, correndo para lá e para cá, preparando pratos deliciosos, servindo à mesa. Maria vai demonstrar sua devoção ao Senhor, derramando um perfume caríssimo sobre os pés do Senhor. Porém, o texto apresenta um contraste aqui. É a partir daqui que eu quero que você entenda esse melhor. Que contraste é esse que o texto apresenta, pastor? Dessa vez não é um contraste entre Marta e Maria, como o texto de Lucas 10, verso 38 a 42, que foi lido na devocional. Mas há um contraste aqui entre Maria e Judas e Iscariotes. A avareza disfarçada de amor aos pobres de Judas e a oferta sacrificial de Maria em flagrante oposição. Então esses dois, dentro desse texto, vão mostrar realidades e interesses diferentes e aquilo que o coração estava inclinado. A avareza de Judas vai chamar a atenção no texto, mas também a entrega de Maria vai sobressair a isso. Aqui, irmãos, dentro desta palavra, eu não quero entrar em destaque quanto às ações de Maria, contra aquilo que ela fez, e também causou um choque cultural. Lembram do texto de domingo passado pela manhã, dessa mulher pecadora? Ela solta seus cabelos, ela enxuga os pés, ela está presente no ambiente. Isso causa um choque cultural. Maria também, com a sua ação, causa um choque cultural, mas ela não está preocupada com isso. Ela não quer saber o que as pessoas vão achar. O que ela quer é entregar o seu melhor para Jesus. Então eu quero destacar para você, de forma bem simples e objetiva aqui, alguns contrastes, algumas coisas, alguns pontos interessantes desse contraste, alguns destaques. O primeiro deles, Maria dá o seu melhor para Jesus. Olha só o que diz o verso 3, volta lá novamente. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Talvez ao ler esse texto, esse versículo, você não se importe tanto, não perceba o significado disso, mas eu já vou te dar ele agora para você entender muito bem o que significou essa oferta que Maria entregou diante de Jesus, aos pés de Jesus, aos olhos humanos. Os evangelistas Marcos e Mateus, ele não nos informam quanto o nome da mulher que ungiu Jesus, né? No texto de Mateus, no texto de Marcos, esse mesmo texto aqui não fala, não cita Maria, mas João é enfático, ele fala Maria de Betânia, ele é mais detalhista, irmã de Lázaro, Marta e Lázaro. João, ele é muito detalhista e rico nos seus escritos. Você já deve ter percebido isso. Inclusive, nós estamos na nossa campanha de leitura do Novo Testamento. Não estamos, irmãos? Você está comigo ainda? Amém. Hoje é João capítulo 17. João capítulo 17. Então, seja forte, não desista, né? A irmã Regina lembrou muito bem, Deus gosta de quem? Gente corajosa. Então seja corajoso, seja corajoso. Pastor, estou lá em Lucas. Dá uma acelerada, porque nesse final de semana, já sexta-feira, se Deus assim nos permitir, a gente já entra em Atos capítulo 1. Então, Maria, num gesto pródigo, voltando para o texto,
de gratidão e amor, ela quebra um vaso de alabastro e derrama um preciosíssimo perfume sobre os pés de Jesus. Agora presta atenção aqui para você entender o significado disso aqui que Maria fez. O perfume, este perfume havia sido extraído do puro nardo. O que é isso, pastor? Isso é de folhas secas de uma planta natural do Himalaia, entre o Tibete e a Índia. Pelo fato da planta por vir de uma região distante, remota, e ser transportada no lombo de um camelo através de regiões montanhosas, isso dava a ela uma estima, um valor muito alto. Então Maria vai derramar sobre os pés de Jesus algo preciosíssimo, valiosíssimo. E a segunda coisa que eu destaco, e o aprendizado que nós trazemos aqui, o primeiro foi que Maria deu o seu melhor. O segundo é que o gesto de Maria foi sacrificial. Sacrificial. O gesto de amor e adoração de Maria foi público. Foi espontâneo, sacrificial, generoso, pessoal e sem preocupação do que os outros iriam achar. Às vezes a gente tem medo e preocupação de levantar nossa mão. Às vezes a gente tem medo de falar um glória a Deus, um aleluia. O salmo nos estimula, celebrai a Cristo, a Deus com júbilo, com ações de graças, com louvor, com adoração, com aleluia. A gente tem, não, o que vão pensar de mim se eu falar glória a Deus? Às vezes a gente se preocupa demais com aquilo que o outro vai achar. Maria não estava preocupada com isso, ela simplesmente fez aquilo que o seu coração motivou para fazer. Mas então por que Judas ficou incomodado com isso, pastor? Talvez possa ser uma pergunta sua. Por que Judas ficou incomodado com Maria ter quebrado derramado esse unguento puro, riquíssimo aos pés de Jesus, preciosíssimo? Por que Judas ficou incomodado? Eu vou te dizer por quê. Lembra no texto que Judas era avarento, que Judas era ladrão, que Judas roubava do dinheirinho dos discípulos, do dinheirinho de Jesus? Olha o quanto significava esse líquido. A libra do bálsamo equivalia a uns 327 gramas de perfume. Cada grama desse perfume valia um denário. Um denário era o valor diário de um trabalhador normal naquele contexto. Então olha só, o total desse caro unguento equivalia ao salário de um trabalhador comum durante o ano inteiro. Imagina só, você pegar todos os seus, vai gastar nem um centavo, tá? Pegar tudo que você ganha o ano inteiro, comprar um vidrão de perfume, aquele bem caro, caríssimo como esse, e numa ação como essa fazer igual a Maria. Foi isso que ela fez. Maria deu não apenas o seu melhor, mas deu também sacrificialmente. Aquele perfume foi avaliado por Judas por quanto? 300 denários. Verso 5, né? Do capítulo 12. Por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não deu aos pobres? Judas cresce o olho e fala: meu, Jesus, isso tem muito dinheiro. Isso vale muito dinheiro, essa mulher jogando no pé sujo de Jesus. Podia ter dado para a gente ia vender, dar aos pobres, mas o danado estava pensando na grana que ele poderia faturar com a venda daquilo ali. Olha só o tamanho da diferença entre um e outro. Assim como Davi e Maria se recusou a dar ao Senhor o que não lhe havia custado alguma coisa. Coloca para mim, Glaucio. Livro de Samuel, capítulo 24, verso 24. Davi ele se recusou a dar ao Senhor aquilo que não lhe havia custado algo, aquilo que ele deveria fazer como esforço diante do Senhor. E esse texto é prova disso, 2 Samuel 24. Judas Iscariotes murmura contra ela, reclama: olha só o que ela fez, olha, ela poderia ter feito isso, aquilo, outro. Mas Maria vai dar o seu melhor. Ele murmura dizendo que eles poderiam ter vendido aquele valor e dado aos pobres, mas Jesus vai dizer: não, os pobres ainda vão ter, vocês vão ter. Olha só o que diz 2 Samuel 24. Vamos ler, nós juntos, todos juntos. Porém, o rei disse a Araúna: não, mas por preço justo tu comprarei, porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a ele e os bois 50
seu melhor. Warren Wiersbe, um escritor, um teólogo, ele diz que Judas criticou Maria por desperdiçar dinheiro, enquanto ele desperdiçou a própria vida. Todos nós conhecemos a história de Judas. Você está disposto a entregar a Jesus o seu melhor ou desperdiçar a sua vida criticando o que os outros fazem? Você está disposto a entregar a Jesus o seu melhor ou está apenas gastando o teu tempo criticando aquilo que as pessoas fazem? Judas estava só apontando e criticando. Maria estava entregando o seu melhor. E eu já caminho para o final dessa palavra destacando para você mais uma coisa. Maria buscou agradar somente ao Senhor. Olha o verso 7. Jesus, entretanto, disse: deixai-a, que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem. O que Jesus quis dizer com isso? Maria demonstrou seu amor a Jesus de forma sincera, e não ficou preocupada com a opinião das pessoas à sua volta. Talvez o que muito nos atrapalha é que a gente se preocupa demais com a opinião das pessoas à nossa volta. O que estão achando? O que vão achar? O que vão dizer? Não. Faça o seu melhor, dê o seu melhor ao Senhor. Maria não buscou a aprovação, o aplauso das pessoas, mas recuou diante das suas críticas. O amor, irmãos, é extravagante. O amor sempre excede. Todas as suas ações de amor sempre causarão impactos. A devoção de Maria contrasta vivamente com a malignidade no coração daqueles sacerdotes e a traição que depois Judas iria fazer. Quarta e última coisa que eu destaco para você. A primeira delas foi que Maria deu o seu melhor. Segunda, o gesto foi sacrificial. Terceira, que Maria buscou agradar somente ao Senhor. E quarta, Maria foi elogiada pelo Senhor. O 7 e 8 fala disso. Deixe que ela guarde isso. Inclusive, em Marcos, Jesus vai chamar o ato de Maria de uma boa ação. E disse que seu gesto deveria ser contado para todos como testemunho, para o mundo inteiro, para a sua memória, para que a sua memória não fosse apagada. Imagina só o quanto que essa história correu até o ponto de chegar às nossas mãos. Você pode conferir isso depois em Marcos 14, a partir do verso 6. Jesus não menospreza a necessidade de ninguém. Muito pelo contrário, ele disse: vocês têm aqueles a quem ajudar, mas a mim, eu já estou indo, meu tempo está acabando. Ele deixou claro que os pobres precisam sim ser assistidos, mas eles sempre estão entre nós. Porém, Jesus morreria naquela mesma semana. Jesus estava para morrer já, e apenas Maria discerniu aquilo que estava para acontecer com o Senhor e fez esse ato de gratidão, de louvor, de adoração ao nosso Deus. Jesus, irmãos, ele já cumpriu a sua missão. Ele se entregou para ser crucificado ao terceiro dia, ressuscitou e está à direita do Pai dos céus. Maria, enquanto oportuno, fez a sua parte entregando o seu melhor ao Senhor. E você tem feito a sua? Você tem feito a sua parte entregando o seu melhor ao Senhor? O que de melhor você pode fazer? O que de melhor você pode entregar? O que de melhor você pode dedicar, sacrificar por amor a Jesus? O que nós temos feito, irmãos, por amor a Jesus? Pense nisso, avalie isso na sua vida. O que você tem feito de melhor para o Senhor? Por isso eu desafio você: tome uma decisão hoje. Tome uma decisão hoje, faça o seu melhor para o Senhor. Pastor, o que é esse melhor? Eu não sei. É você que vai discernir através da ação do Espírito Santo na sua vida. É entregar o seu coração para Jesus, é mudar o teu caminho, é mudar a tua história, largar algumas coisas, é entregar-se mais à obra, ao louvor e à adoração ao Senhor. Eu não sei, é o Espírito Santo que está falando no seu coração, que vai falar a sua vida a partir do momento que você permitir. Por isso, pense nisso. Jesus, irmãos, não quer nada menos do que o seu melhor. Amém? Vamos adorar ao Senhor. O Ministério de Louvor pode tomar a palavra, subir a palavra, para ministrar sobre nós uma canção de adoração, de reflexão ao nosso Deus. Por isso, a partir dela, através dela, permita que o Espírito Santo de Deus ministre ao seu coração. Vá orando a Deus: Pai, o que eu preciso fazer para entregar de melhor ao Senhor? Para fazer de melhor ao Senhor. Louve, adore,
Dê o seu melhor nesse momento a Jesus, para a glória e honra do nome dele. Se você acha que Deus é uma coisa, no momento em que você deve se dirigir a Deus e pedir a restituição. Pense aquilo que você mais deseja, que você mais precisa. Coloque-se diante de Deus, ore nele, insista com ele.
desmotivados. Restitui o desejo de entregar o melhor ao Senhor, Pai querido. De entregar a vida ao Senhor. De entregar, ó Deus, o ser na completude, ó Deus, ao Senhor, Pai querido. Para que o Senhor nos use, para que o Senhor fale através das nossas vidas, para que o Senhor receba as nossas ações com ações de graças, de louvor, de adoração ao teu nome, Senhor. Continua, Pai, falando no coração dessa igreja. E muito obrigado, Deus querido, por esse tempo de culto em que passamos aqui. E ao sairmos daqui, Senhor, que a graça do Senhor, que a paz do Senhor, que as consolações do teu Espírito Santo amoroso acompanhem cada vida, cada família aqui representada, para a glória e honra do teu nome. Nos dê uma boa semana, Senhor. Guarda-nos e livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, hoje e para todos sempre. Amém.